Clausewitz. Ele já percebia os problemas de planejamentos rígidos e ensinava o conceito de fricção. A infelicidade é que Clausewitz ficou conhecido bem depois de Jomini. Esse conceito explica a diferença entre a guerra ideal, como deveria ser o planejamento e como é na realidade. Esse conceito de fricção é importantíssimo para quem quer ter um pensamento estratégico minimamente sofisticado. Veja essa passagem do livro Da Guerra, sobre o conceito de fricção. Tudo é muito simples na guerra, mas a coisa mais simples é difícil. As dificuldades acumulam-se e terminam produzindo um tipo de fricção que é inconcebível, a menos que a pessoa tenha passado por uma experiência de guerra. Inúmeros incidentes de pequena importância, do tipo que você nunca pode realmente prever, combinam-se para reduzir o nível geral de desempenho, de modo que ficamos sempre aquém da meta desejada. Esse conceito fundamental de Clausewitz ainda não tinha sido bem compreendido. Na Primeira Guerra Mundial, nós temos que lembrar do plano Schifflin, que era o plano alemão para acabar rapidamente com a Primeira Guerra Mundial. O que eles deveriam fazer no norte, no leste, qual tropa francesa eles deveriam derrotar rapidamente, tudo muito bem planejado em detalhes. E eles seguiram as orientações desses princípios universais e, consequentemente, eles tinham a crença de que o planejamento detalhado funcionava. Afinal de contas, se existem princípios universais e eu sigo esses princípios, eu posso planejar para atingi-los. Nada disso funcionou. Essa catástrofe da Primeira Guerra Mundial, ao menos, ela acendeu uma luz de alerta para os estrategistas militares. Primeiramente na União Soviética, onde se desenvolveram os revolucionários e interessantíssimos conceitos da arte operacional, estudados e empregados até hoje. Além disso, o coronel britânico Leadenhart desenvolveu o conceito de abordagem indireta. Leadenhart ele sofreu muito na Primeira Guerra Mundial, ele ficou muito chocado com aquela carnificina das guerras de trincheira, daqueles ataques diretos. Por isso que ele procurou uma forma de transformar a guerra numa coisa menos brutal. Esse conhecimento sobre a arte operacional e detalhes da abordagem direta foge um pouco ao escopo dessa aula, mas só pela palavra arte operacional, nós notamos que os planejamentos puramente analíticos perderam um pouco do protagonismo, ao menos nos meios militares. Guarde isso, já veremos o que aconteceu na estratégia empresarial. Desde o iluminismo no século XVIII, os humanos passaram a ter uma crença quase que inabalável no poder de sua própria racionalidade. No campo dos negócios, a racionalidade foi mesmo radical. Escolas como a Harvard Business School, nos seus primórdios, elas adotaram pensamentos como os de Frederick Taylor, que pregava o gerenciamento científico, a separação de quem era planejador de quem era executor. O planejador ele precisava pensar, o executor não importava. E, infelizmente, essas ideias de Taylor, elas tiveram uma influência muito grande nos anos seguintes, em quem trabalhava com estratégia, principalmente estratégia empresarial. E toda essa idolatria pelos preceitos quantitativos, pela capacidade racional do ser humano, ela vinha do pressuposto, da premissa de que modelos matemáticos, fórmulas, equações, poderiam explicar sistemas altamente complexos de uma forma simplificada. Esses modelos eles usariam apenas os fatores realmente importantes. A teoria dos jogos, popularizada no livro dos cientistas von Neumann e Morgenstern, por sinal cientistas fenomenais, teve grande influência nesse pensamento. E para reforçar, após a Segunda Guerra Mundial, os matemáticos passaram a contar com os computadores. E essa ilusão de previsibilidade só cresceu. Junte-se a isso o esforço da Ford Foundation e da Rand Corporation. A Rand Corporation é um think tank que, na sua origem, ele era totalmente ligado à Força Aérea dos Estados Unidos para fazer estudos estratégicos. Esses think tanks, eles apoiavam a criação de novos cursos de MBA. Veja a conexão. Think tanks que tinham que valorizavam o pensamento quantitativo, o pensamento matemático, eles apoiavam a formação de cursos de MBA. E, consequentemente, pesquisadores desse campo, onde muitos se enxergavam como donos de uma forma de pensar que iria substituir, aí, entre aspas, as ultrapassadas intuição e experiência. Veja como a crença na racionalidade ela tomou conta do pensamento humano. Substituir intuição e experiência, deixaram de ter valor. Em 2 décadas, após a Segunda Guerra Mundial, o número de escolas de negócios nos Estados Unidos triplicou.
E nos anos 80, para você ter uma ideia, 20% dos cursos de mestrado do MBA, todos os mestrados, de astronomia a medicina, 20% eles seguiam essa lógica racionalista, que se disseminou a partir dos MBA para todas as organizações. Nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, os estudos acadêmicos sobre estratégia empresarial se fortaleceram, e muito inspirados nos sucessos da General Motors, porque a GM realmente bateu a Ford no final da primeira metade do século XX. E esse sucesso da GM foi liderado por Alfred Sloan, o seu CEO. O influente acadêmico Alfred Chandler foi o assistente de pesquisa de Sloan para escrever o livro Meus Anos com a GM. E esse livro teve um impacto gigantesco no mundo empresarial após a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Peter Drucker, outro famoso acadêmico, ele, por exemplo, escreveu o impactante livro O Conceito de Corporação, com base nos seus estudos da General Motors, onde Sloan, o CEO da GM, ele abriu todas as portas para a sua pesquisa. Ou seja, esse conhecimento que nós temos aí, desses pioneiros acadêmicos na área da estratégia empresarial, eles têm as suas raízes lá na General Motors. Podemos citar ainda outros acadêmicos influentes, como Igor Ansoff, autor do livro Estratégia Corporativa, e Kenneth Andrews, autor do O Conceito de Estratégia Corporativa, como dois grandes expoentes dessa época, após a Segunda Guerra Mundial, e que, consequentemente, tiveram um impacto muito grande no pensamento estratégico. Igor Ansoff, por exemplo, ele via a estratégia como algo totalmente analítico e sistematizável, ou seja, poderia ser tudo colocado em fluxogramas. Todos os fatores importantes poderiam ser levantados quantitativamente, ou seja, numericamente, e tudo poderia ser reduzido a gráficos e esquemas. Essa mentalidade induziu o surgimento de departamentos burocráticos, departamentos de planejamento estratégico. Um exemplo paradigmático dessa época foi Robert Namara. Ele tinha sido executivo da Ford e depois foi secretário de defesa dos presidentes americanos Kennedy e Lyndon Johnson. E o seu pensamento quantitativo, onde ele tinha uma equipe de jovens matemáticos, ele conduziu a Guerra do Vietnã de uma forma muito radical em termos de uso da razão. Tudo era contado, a quantidade das coisas era o indicador principal. Por exemplo, o sucesso de fases da guerra era medido através do número de mortos. Se houvesse mais mortos do lado vietnamita, sucesso da lição, mais mortos do lado do americano, menos sucesso. E cadê a visão heurística de tudo isso? Nos anos 80, a racionalidade e a teoria dos jogos ainda predominavam. Afinal de contas, a influência das décadas anteriores e as pessoas que foram formadas nos MBAs e foram para as organizações, tudo isso teve consequência. Mas a realidade, ela passou a ser vista de forma a realidade passou a se impor nesse tipo de pensamento. E ela também passou a ser mostrada em trabalhos mais sérios. O influente livro Information Rules, de Carl Shapiro e Hal Varian, ele alerta que a teoria dos jogos não se adequa à realidade, mas ainda diante da economia digital. A economia digital ela tem características muito diferentes da economia da era industrial, aquela que Michael Porter baseou seus estudos. Mas o que importa aqui é o seguinte, que na verdade, nesse livro, Information Rules, os autores eles argumentam que a teoria dos jogos poderia ter sim aplicações em questões pontuais. Guarde isso, a racionalidade para questões específicas, não para o todo.